Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Douglas. E eu sou a Viviane. E somos o casal Virando o Jogo na Europa. Pessoal, estamos de volta aí, trazendo atualizações aí da nossa vida. E nós queríamos falar hoje sobre custo de vida na Inglaterra. Depois de 4 anos, a gente vai fazer uma atualização dos valores. Exato, tem 4 anos que a gente não fala sobre esse assunto e nós queríamos trazer uma atualização de tudo que mudou aí na nossa vida, e mudou bastante, claro. Eu acho que não só na nossa, mas na vida de todos. E a gente queria passar isso para vocês. Então, toca a vinheta. Então galera, sejam bem-vindos aí a esse vídeo, né? E nós queríamos pedir para que, se você não nos segue, comece a nos seguir, compartilhe o nosso vídeo, dê o like e curta aí os outros vídeos também que a gente tem aí falando da nossa vida na Inglaterra, as nossas viagens e tudo mais. Estamos hoje aqui, início de spring, né, Viviane? Primavera começando, os dias cinzentos estão acabando. Não que hoje esteja um dia ensolarado, mas tá ok, tá 16 graus, a gente tá beira-mar. Tá sol, nós estamos com uma jaquetinha fina, né? Porque exatamente... tá só de moletom aqui a gente usa só no verão. Exato, porque... E eu tô com essa jaquetinha aqui que é só corta-vento mesmo. Agora começa a esquentar, né? Eu acho que vocês estão vendo aí nosso view aí, a praia. Eu acho que primeiro a gente precisa dar um contexto de aonde estamos, o que basicamente flui de diferença entre uma cidade e outra e tal. Nós estamos no interior da Inglaterra, no sul da Inglaterra, né? Aqui é a cidade de Eastbourne. Nós temos várias coisas para curtir aqui pela cidade. Nós temos parque, nós temos praia, nós temos montanhas, né? E nesse meio tempo a gente tem basicamente uma vida um pouco mais barata do que seria nas grandes cidades como Manchester, London e assim vai, né? A criança ficou encantada. A gente tá gravando e tem uma criança passando e ela tava achando interessante a gente tá gravando aqui, tá comentando pra mãe que a gente tá fazendo um vídeo. É meio constrangedor gravar aqui em público, mas enfim, é isso. Então, para situar vocês, nós estamos no sul, no interior, e interior costuma ter um custo de vida um pouco mais barato. Porém, nos últimos anos, esse custo não tem sido tão barato, né, Viviane? Não. Quando nós chegamos aqui o primeiro ano, a gente viu um aumento de centavos. 1p, né, como se fosse 1 centavo, 2, 3, até 5 centavos ainda era ok. Mas agora não, agora a gente já vê aumentos de 1 libra ou às vezes até mais, né? E tem alguns produtos que, é claro, é mundial, por exemplo, o azeite. O café também subiu bastante, mas ainda não tanto quanto o Brasil. Mas eu acho que o principal aí é o azeite, né? Exato. Eu acho que assim, a questão de alimento, a gente tem visto que isso é uma questão geral aí da Inglaterra. Sim. Mas o que basicamente tem pegado bastante são as contas mensais. O aluguel subiu demais. O aluguel subiu assim bastante. A gente hoje, antigamente nós tínhamos um preço que seria bem abaixo do que cidades aí que estão... cidades... Ou bairros assim de Londres que estão aí a 30, 40 minutos de Londres ou mais de carro, né? Nós estaríamos bem abaixo desses preços, mas hoje se colocar aí na ponta do lápis o que custa aí cidades ou bairros bem ali próximo de Londres, 40 minutos, 30 minutos de carro, nós estamos bem próximo dos preços que estão nessas cidades. A gente não sabe se isso tem a ver aí com a inflação ou com os conflitos que tem havido aí pelo mundo afora, mas o custo mudou bastante. Sim. E a gente fez uma listinha aqui da nossa atualização dos custos, das coisas que a gente tem pago aqui, para que vocês façam aí uma análise do vídeo anterior, que a gente vai deixar marcado aí para vocês no final, depois que terminar esse vídeo, fazer um comparativo da época que a gente gravou o último vídeo para esse, né, sobre as nossas contas, e ver aí se melhorou, se não melhorou e como que foi a coisa. Lembrando que a gente mudou de apartamento tem exatamente 2 anos. Exato. Amanhã faz 2 anos que a gente mudou de apartamento. Depois de 3 anos e meio no apartamento anterior, onde nós gravamos o primeiro vídeo de custo, né?
E agora, nesse novo apartamento já tem 2 anos, graças a Deus, por enquanto não subiu o preço do aluguel. Não houve aumento no aluguel, porque nós já pegamos um aluguel bem alto na época, né? Exato. Que nós não tínhamos tempo de procurar um apartamento, então o segundo que nós vimos, nós pegamos, até porque era tudo muito novo e nos favoreceu. Exato, porque na época que nós pegamos esse apartamento em questão, a gente estava em transição de trabalho. Inclusive, o nosso interview para trabalhar no NHS foi exatamente o mesmo dia que a gente foi fazer a visita no apartamento. Sim, tudo no mesmo dia. E como era o pai de um amigo nosso, que era o nosso landlord, né, o proprietário do imóvel, a gente acabou fechando e foi um preço assim um pouco mais... Já foi mais alto aí ao valor do que a gente já estava pagando anteriormente, porque o nosso contrato era um contrato antigo do outro apartamento, e bem mais alto do que seria aí o preço da faixa aí de mercado. Mas a gente acabou pagando porque era um apartamento recém-reformado e tudo mais. Então, nós vamos tocar aí falando das contas. A Viviane está com a listinha e vai falar aí para vocês aí sobre esses valores. Ok. O aluguel hoje é de 950, nós moramos em um apartamento de 1 dormitório, igual o outro, só que esse é bem maior, né? E a gente mora hoje no centro. Antes nós morávamos um pouquinho mais afastado, a uns 7 minutos de carro do centro. Hoje a gente mora exatamente no centro. Então isso inclui um custo de vida um pouco mais alto para algumas contas, como, por exemplo, seguro de carro, permit para o carro poder dormir na rua, não é em todo lugar que a gente pode deixar. A gente não tem estacionamento nesse apartamento, então a gente tem que deixar na rua e a gente paga um valor anual ou mensal, é da sua escolha. Sendo que no outro apartamento, por ser um bairro residencial, a gente não pagava esse permit, né? Então hoje, vamos lá, o aluguel é 950, o Consul Tax, quem lembra lá do vídeo anterior sabe que o Consul Tax é equivalente ao IPTU do Brasil, nós pagamos 164 por mês, veio aumento agora, o ano fiscal aqui na Inglaterra muda em abril, então nós recebemos tudo com aumento já agora em abril, então esse é o valor atual para 2025, 2026, tá? Lembrando, né, gente, a diferença de você morar próximo do centro e morar no centro da cidade gera um custo maior. A gente está realmente... Tudo nos beneficia no sentido de comércios, porque a gente tem quase todos os comércios, e não todos os comércios que há em cidades inglesas. Shopping, entre outras coisas. A estação de trem na esquina de casa. A estação de trem fica na esquina de casa, então se a gente vai fazer uma viagem para qualquer lugar que a gente utilize aí o aeroporto de Gatwick, a gente está a 1h20 do aeroporto. 1 hora do aeroporto. 1 hora exatamente do aeroporto, né, de Eastbourne a Gatwick. Então, assim, essas coisas elas acabam trazendo também um custo, apesar de favorecer, e talvez tenha sido a escolha, na época, mais provável, a questão da pressa que nós tínhamos para mudar, porque a gente também estava mudando de trabalho, a dona do outro apartamento pediu o apartamento e a gente teve que entregar, e também a questão de estar no centro e ter fácil acesso aos lugares, até para a gente ir para o trabalho, ônibus, é tudo mais fácil, então é mais caro, a gente acaba pagando por isso. Sim. Então, o Consul Tax, que é como IPTU do Brasil, ele está 164 por mês a partir desse ano fiscal. A conta de água também teve um aumento considerável, muito mesmo, quase o dobro mensal. Hoje nós estamos pagando 50 a partir desse mês. A conta de luz também teve um aumento, nós estamos pagando 138, esse valor é anual. O nosso outro apartamento ele era elétrico e a gás. Então nós pagávamos uma conta trimestral, que era um custo bem baixo por mês, chegava a ser 50, 60 por mês. Esse não, esse é tudo elétrico e a conta é mensal. Eu me recordo de acho que no inverno que a gente chegou a pagar uma vez assim no mês 70 libras, então com assim, todos os aquecedores ligados do outro apartamento que era muito mais quente. Exato, né? E assim, gente, para vocês que estão aí em mudança de casa e tudo mais, às vezes vocês moram numa casa que é central heat a gás, né, que é sistema gás e usa a parte elétrica mais para luz, essas coisas. Eu vou falar, a eficiência energética desses lugares é bem melhor do que, primeiro pelo aquecimento, porque além da calefação da casa ser diferente, todo o sistema hidráulico que aquece a casa, ele passa as tubulações de água pela casa inteira, ou pelo flat inteiro, então isso acaba trazendo um melhor aquecimento. Então o nosso é elétrico e isso gera um custo bem alto, que a Viviane vai falar porque agora. O elétrico, na verdade, ele aquece enquanto está ligado, desligou, esfriou o cômodo que você está. Já o a gás não, a tubulação gás, ainda se mantém quente até um certo tempo por conta da água que está ali, né?
Então, assim, a conta de luz, quando nós chegamos, a gente não tinha nenhum plano, porque foi uma companhia nova, e como o prédio era recém-reformado, tinha acabado de instalar por essa companhia, a gente não podia mudar para a antiga que nós tínhamos, então nós ficamos com a Octopus mesmo, que o ano passado nós pagávamos 190 libras por mês, num pacote de 7 meses para tentar pagar um ano. Então foram 7 meses de 190, a gente pagou a energia de um ano. Quando deu esses 7 meses, eu pedi para que eles reduzissem a conta para 120, porque nós não estávamos gastando 190. A conta mais alta que nós recebemos em um único mês de inverno foi 190. Então, o que você não usa desse valor que é debitado da sua conta todo mês, ele é como se ele gerasse uma poupança e você ficasse com crédito lá na Octopus, né? Você fica com crédito e o mês que vem, se você usar além do seu desconto, já tem uma poupancinha lá. Então, o que a gente agora está entrando primavera-verão, a gente começa a gastar menos do que, por exemplo, esse mês eu pago 138, mas é possível que a gente ainda venha uma conta de 140, 150, porque a gente ainda tem ligado os aquecedores, porque a casa é muito fria. Então, por exemplo, hoje cedo mesmo estava ligado. Ontem à noite ficou ligado até 1h da manhã, aquecimento no quarto, para a gente poder dormir quentinho. Então, eu acredito que esse mês, esse valor de 138 que vai vir descontado não será suficiente para cobrir. Mas tem uma reserva lá que sobrou no mês passado, então todo mês vai sobrando um pouquinho. E é assim, gente, a casa, apesar dela ser recém-reformada e todo o sistema elétrico ser um sistema novo, ainda assim ela é uma casa que tem um pé direito muito alto, diferente do nosso outro apartamento que tinha um pé direito mais baixo, o teto era mais baixo, então isso mantém a casa mais aquecida. A casa ficava mais aquecida. A nossa sala é uma sala muito grande, com janelas que não são janelas double glass. Nossa sala ela tem 6 metros, quase 6 metros por 5, mais ou menos. Então é uma sala muito grande e não tem vidros duplos. Isso deixa a sala gelada o tempo todo. Exato. Agora ela começa a aquecer por causa desse solzinho, então eu consigo até secar minhas roupas na sala. Fica nessa época aqui de primavera para verão, fica assim uma coisa bem gostosa a casa, mas no inverno é bem complicado pra gente manter ela quente. E não é quente ao ponto de nós termos que andar de bermuda, camiseta, não. É deixar quente para que no mínimo a gente possa andar ali com pijama quente e confortável. E a gente não em casa. Consegue, nem e mesmo com assim não consegue, porque a casa é muito grande, a casa é muito espaçosa e aí para fazer isso a gente teria que usar um excedente aí na energia elétrica. E já viu, se a gente já estava pagando no começo do processo aí da nossa adequação 190 libras, 180 libras, imagina o quanto a gente ia pagar. Com a energia subindo já segundo ano, a gente passou 2 invernos na casa, né? E tem o parking, que é deixar o carro na rua. Como a gente mora no centro, a gente tem que pagar, por isso no outro bairro a gente não pagava. É 80 por ano, então sai mais ou menos 6,67 por mês. O Wi-Fi do nosso apartamento, que é 43 por mês. Tem a TV License, esse daí você tem que pagar. Se você tem TV em casa, você tem que pagar isso pro governo. Usando, tem que pagar isso pro governo. Você tem que pagar a cada 3 meses 42 libras, que dá mais ou menos 14 libras por mês. Eles não fazem mensal. Eles fazem ou uma conta só por ano, ou trimestral, ou semestral, 2 vezes. A gente escolheu trimestral. A conta dos 2 celulares, hoje a gente paga 41 por mês, a conta mensal. O seguro do carro, a gente está com um carro menor, então o seguro também está um pouco menor. A gente paga 58 por mês, 58 libras por mês. O táxi veículo desse carro a gente paga anual, então é 35 libras por ano. É como se fosse 2,92 por mês. É uma taxinha mínima. É uma taxa pequena, porque o carro é menor. Combustão menor. Exato. Então, não gasta-se muito com esse carro atual. E a gasolina por mês, a gente enche o tanque, 45 libras a gente enche o tanque e vai um pouquinho mais de um mês esse tanque cheio, né? Porque a gente usa praticamente para ir trabalhar e de vez em quando fazer os nossos passeios. Tem um cara passando com parapente aqui em cima, voando. Essa época de verão é muito comum, parapente, enfim, o pessoal começa aí a fazer as práticas de esportes tanto aéreos quanto aquáticos. Olha lá, eu acho que vocês estão conseguindo ver ele lá em cima, ó, ele tá passando com parapente. Porque do lado de lá tem outro. Do lado de lá tem outro.
E quanto ao custo do carro, é basicamente porque o que a gente gastaria com transporte, a gente acaba gastando com o carro, verdade. porque a gente trabalha no hospital, é perto de casa. A gente ficou 4 meses sem carro e a gente viu que o custo com transporte foi maior do que com o carro pagando todas as taxas de seguro, combustível. Se nós não tivéssemos o carro, só com transporte público nós iríamos gastar algo em torno de 130 a 140 libras por mês, os dois juntos. Para comprar o cartão mensal. Agora, tendo o nosso carro, a gente gasta 120 libras com todas as contas, incluindo o insurance, que é o seguro dele, o táxi veículo, que é obrigatório também pagar, que é seria o menos que 120, IPVA, né? E mais a gasolina que a gente gasta aí 45 libras ao mês. Dá uns 110 mais ou menos. Dá mais ou menos algo em torno de 110 libras, caso eu tivesse que fazer o pagamento de transporte, o valor teria sido maior. E por último, não menos importante, não menos mais caro, mercado. Mercado. Mercado subiu bastante. A gente lembra quando a gente chegou aqui que a gente ainda faz compra semanal, né? Sim, e a gente gastava 40. Quando a gente gastava 50 libras por semana, eu falava, nossa, que comprou mais, né? E não, agora a gente gasta em média de 120 a 150 por semana, o que dá um custo mensal aí de 600 libras de mercado. Levando em consideração que nós somos um casal em que não é de comer muito fora, lanche, a gente costuma cozinhar em casa, então sendo assim, acaba sendo caro e lógico, a gente também não tem esse negócio de nos limitar, porque já trabalhamos demais, Exato. Já corremos atrás do nosso trabalho, então por que nos limitar a comer? Então a gente sempre compra comida boa, quer cozinhar mesmo, quer fazer comida para semana. A gente compra muita fruta toda semana, muita variedade de fruta, porque verduras. Como a gente tem trabalhado 12 horas quase todos os dias, a gente leva várias marmitas, né? Então a gente leva sanduíche, a gente leva marmitas de fruta, marmitas de mingau de frutas com whey, né? E a almoço e janta, sempre. A gente leva lá o nosso arroz, feijão, carne ou frango, legumes, salada. Então a gente leva esse tanto de marmita todos os dias. E é claro que se a gente fosse viver o modo de vida deles aqui, talvez a gente gastasse menos de mercado, né? Porque eles costumam ter uma refeição só por dia. Eles tomam um breakfast, um café da manhã bem reforçado, para ter só para ficar durante o dia almoço, comendo lanchinhos. Para ter um almoço reforçado sem janta. Ou comprar uma sopinha pronta no mercado, né? Que, como diz uma colega de serviço, é healthy e cheap. ele é bom para a saúde e é barato. Na realidade, se vocês checarem, pensarem sobre a questão dos nossos custos, hoje, quanto à alimentação, quase literalmente triplicou o valor que a gente gastava. Era 50 libras, estourando aí quando ia muita coisa ali, comprava um vinho, uma coisa a mais ali, a gente gastava umas 60 libras por mês. Isso aí, contando aí o que? Há 5, 6 anos atrás, né? 6 anos agora? 5. São 6 anos, foi 4. Agora em junho a gente faz 6 anos aqui. Faz 6 anos no país. Então, se vocês levarem em consideração que da época aumentar aí 3 vezes mais, e isso a gente sabe que é uma questão geral, né? Mas é um absurdo. A gente chega no mercado e vê coisas que a gente comprava, chocolate, coisas que a gente comprava no passado que hoje... Tem coisas que a gente continua mantendo de comprar as mesmas marcas, por exemplo, um bom café 100% arábica. O arroz, sempre a gente está acostumado a comprar um bom arroz, sempre no mesmo lugar. O feijão, se a gente não acha feijão brasileiro, a gente também pega o que for ali melhor na prateleira, independente do preço, porque é algo que a gente come todos os dias. São coisas simples do dia a dia que a gente vê que aumentou, que basicamente hoje a gente para analisar e falar, poxa, é bem diferente o valor. Não vai muito longe, aquele chocolate, famoso chocolate Lindt, quando nós chegamos aqui, a gente chegou a pagar R$1,50, que pegava na promoção. Uma barra pagava R$1,20, R$1,25. Hoje é de 3 libras para cima. Na promoção, quando encontra uma promoção, que é muito difícil hoje encontrar a promoção dela, é 2,50, mas o mínimo é 3 libras uma barra. Então, assim, a gente percebe que é um aumento assim, mais que o dobro, se não o dobro, dependendo dos itens, né? Principalmente os itens básicos da alimentação aqui, eles aumentaram absurdamente. Pão de forma mesmo, era uma coisa que a gente achava sempre muito barato aqui. Exato, né? Quando nós chegamos era um pão de forma, eu acho que vinha bem umas 20 ou 30 fatias de pão, aqui é grande, né? O pacote é diferente do Brasil, e era 30, 40 centavos, se pegava na marca do mercado, era 20, 30 centavos
30, 40 centavos o pacote. Hoje, a gente paga 1,10. E quando a gente vai pegar o sem glúten, a gente está pagando quase 4 libras. Sim. E vem no sem glúten, só vem 9 fatias de pão. Exato. Né? Então, a gente até parou recentemente de comprar o sem glúten, porque o preço tá no Brasil é bem caro. A gente viu quando a gente foi que a gente dependia do pão sem glúten, mas aqui não que ele começou a subir. sejamos celíacos, é que na época a gente estava fazendo em uma dieta e a gente cortamos o glúten e a lactose. Por um tempo e a lactose, mas não por questões de saúde, nem tanto. Então, analisando todas as nossas contas, o valor final da nossa conta com tudo incluso ficou em 2.112. 2.112, gente. Levando em consideração o salário mínimo atual, que é de 1.600 a partir de agora, 1º de abril, foi 1.600. semana passada. Se vocês pensarem, no nosso primeiro vídeo sobre a questão do custo de vida, a gente chegou a dizer que o salário de um conseguia pagar todas as contas do mês e do outro, às vezes levava um pouquinho do outro para você aí guardar e tudo mais, aquela coisa toda. Hoje é quase 1,5 o salário do outro. Você precisa de uma boa parte do salário do outro para cobrir aí as custas, porque realmente a mudança, o valor, só no aluguel aí já te come do salário, sem brincar, coisa de 1.000 libras. Então já deixa bem pesado. A Viviane tá olhando para trás porque tá parando um trenzinho aqui atrás, ó, o trenzinho que faz o passeio com a galera aqui, ó. A galera ele já passou várias vezes. Ele já passou várias vezes, eles passam buzinando, é muito engraçado. Porque aqui, eu não sei, eu vou mostrar para vocês, além da praia, nós temos aqui um parque aquático atrás de nós, nós temos do outro lado lá um parque, entendeu? Então é um lugarzinho aqui que o pessoal sempre usa para fazer aí, para passear, conhecer e tudo mais. Então é isso, gente. Se vocês notarem, a mudança o valor ficou assim extremamente caro. Se a gente mesmo fala, se um casal vier para cá e não tiver um trabalho full time, quer dizer, um trabalho de tempo integral, de 37 horas e meia a mais, ele por não semana, consegue, né? 37 por horas semana, e meia por 37 semana. horas e meia por semana ou mais, trabalhando os dois juntos, eles não conseguem custear as contas da casa, mesmo morando no interior. Claro, salvaguarda aquelas pessoas que moram no norte da Inglaterra, porque o norte da Inglaterra é bem mais barato. É bem mais barato. O custo de vida, no caso de aluguel, comparado ao nosso custo aqui atual, chega assim quase metade do preço do aluguel. Porém, assim, a gente está falando de temperaturas mais baixas, é muito frio. Aqui a gente está na região que é considerada Sussex, né? East Sussex, que é a região mais ensolarada na Inglaterra. Como eles mesmos dizem, o sol nasce aqui primeiro para depois se expandir por toda a Inglaterra. Então, a gente tem esse privilégio. A gente acabou vindo para cá e acabou decidindo viver aqui exatamente por isso. Então não são os dias são mais ensolarados, os dias são mais longos, principalmente a partir de agora, no de verão. abril. Claro, o norte também tem isso, também é quente e tudo mais, mas o inverno é muito mais intenso. Quer ver? Esse ano nós não tivemos aqui, desculpa o barulho da moto aí, que a gente está perto da avenida. Nós não tivemos aqui neve. A gente teve alguns floquinhos que caiu, mas não teve neve. Chuva e neve o norte no inverno não tem como. O norte sempre ficou neve. branquinho. É sempre baixas temperaturas. E é isso, gente. A gente queria agradecer aí por vocês estarem conosco até aí o final. Não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, de comentar, de dar aquele like, de compartilhar. E venha assistir os nossos vídeos, né? Acho algum título de vídeo que vocês queiram que a gente faça, a gente tenta fazer. Comenta aí embaixo aí se vocês querem alguma coisa, que a gente traga alguma coisa específica sobre a Inglaterra, sobre o Reino Unido, sobre, sei lá, o que tem para se divertir, o que tem para fazer. No interior aqui na praia a gente sabe o que tem, né? A gente tem muita coisa para fazer. Lembrando que desse valor aqui a gente não incluiu nada de diversão, de de sair para comer fora. Isso aí é só as contas. Os cafezinhos, porque a gente tá aqui na beira da praia, mas a gente já tá de olho aqui em algum lugar para vender um café, para tomar um Possivelmente café. A gente vai ao parque ou em algum lugar aqui tomar um café. Mas no outro vídeo que a gente fez, a gente colocou o lazer aí umas 100 libras por mês. Hoje 100 libras você sai 2 finais de semana só. 100 libras é para sair 2 finais de semana, não dá para fazer o que faria. Tem mais um trenzinho passando. Um trenzinho passando, olha lá. E é isso, gente. Até a próxima. Até.